E aí, turma, beleza? Galera ligada aí no canal Denis Injetcar, boa tarde para vocês. Aqui nós estamos com Gol Bola geração 2, motor CHT, injeção monoponto, um bico. E esse Gol aqui pertence a uma inscrita do meu canal aí, a Suelen, que pesquisando na internet aí sobre o problema dele, né, o problema que está acontecendo com ele, ela acabou encontrando aí o nosso canal e entrou em contato comigo para a gente poder estar fazendo um serviço para resolver o problema do carro dela. Esse motor ele está com um funcionamento anormal, ele está como se tivesse com um dos cilindros falhando, está bastante fraco, não tem força. E aí a gente vai fazer aí uma pequena revisão nele aí, lembrando que ele já foi feito ali a troca do filtro de óleo, a troca do óleo lubrificante, trocar os cabos de vela e as velas. Acredito com o intuito de resolver esse problema. Mas aí ainda tem umas outras coisas que ela também quer que resolva, como retirada de vazamentos, mangueiras ressecadas, tudinho, limpeza do corpo de borboletas aqui, que é o TBI, bico injeção, nós vamos verificar aqui a válvula termostática, porque o motor está esquentando muito. Então nós vamos verificar a válvula termostática dele, fazer a limpeza do sistema de arrefecimento, tudinho, trocar o líquido, acrescentar um aditivo. Além disso, dessa parte de motor aqui, a gente vai trocar também filtro de ar, filtro de combustível. O kit de injeção vai novo também. Vamos trocar a junta da tampa de válvulas aqui, vamos lavar a tampa aqui, fazer a maior limpeza possível que der para fazer aqui dentro, para poder ficar 100% mesmo. Seria bom desmontar a parte aqui tudo e mandar tudo para a retífica para eles poderem dar um banho químico. Só que como não vamos fazer isso, vamos retirar a maior quantidade de borra possível que tiver alojada aqui dentro, para a gente se livrar de toda essa sujeira aí. Vamos remover o radiador do lugar para a gente poder fazer a lavagem dele. E na parte de motor é isso. Tem um serviço que vai fazer aí na suspensão, só que esse serviço quem vai fazer não sou eu, que é a troca das buchas das balanças, troca dos coxins dos amortecedores e troca dos terminais de direção. Só que esse serviço vai ser um parceiro meu que mexe com suspensão, que vai fazer essa parte aí, e ele também vai fazer a parte da sangria do sistema de freio, beleza? Então é isso aí, graças ao canal aí, esse é mais um cliente que eu conquisto aí, graças ao canal Denis Injetcar aí. A proprietária dele é a Sueli Mendonça, que viu o vídeo lá e gostou da qualidade do serviço e fez um contato. Como ela mora aqui próximo, é só uns 30 quilômetros aqui da minha casa, da cidade onde ela mora. Então é isso aí. Esse Gol ele é 96 a gasolina. Já dá para perceber aí como ele está funcionando, Olha só o tanto que o motor treme. Até a varetinha aqui, a situação tá realmente feia, mas a gente vai dar um jeito nela e vamos deixar ele funcionando redondinho aí. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Bom, pessoal, antes de desmontar tudo e começando a fazer aí uma análise mais criteriosa aí, o que eu descobri aí? Eu retirei aqui a tampa do distribuidor e o rotor para checar, já está bastante gasto, tanto a tampa quanto o próprio rotor. Então a gente já vai trocar isso aqui. Os cabos de vela, junto com as velas, o filtro e o óleo, assim como eu disse no início da gravação,
isso já veio trocado por um outro mecânico, a fim de resolver o problema, né? Então o que acontece? Quando eu tirei as velas novas que estavam no motor, olha só que interessante já o estado das velas novas. Aqui está a vela de primeiro cilindro, a vela do segundo, a do terceiro e a do quarto. Tá, botei na sequência aí. Puxar aqui um close aqui só para já dar uma olhada aí, ó. Essas são o jogo novo que foi colocado aí. Vou mostrar para vocês uma a uma na sequência. Lembrando que eu vou deixar a pior para o final. Então aqui eu tenho a vela do primeiro cilindro. Vela sequinha, limpinha ainda. Tenho aqui a vela do terceiro cilindro. A vela do quarto. E a pior de todas, a vela do segundo cilindro. Essa já está bastante carbonizada em relação às outras. E olha só que interessante lá no eletrodo, do eletrodo central para o eletrodo externo. Tem um pequeno detrito aí, ó. Eu não mexi nele ainda para poder fazer o vídeo, mas eu quero analisar para saber o que é isso aí que está aí. Isso aí pode estar atrapalhando a centelha, né? Quando a centelha chega aí na vela aí para faiscar do eletrodo central para o eletrodo externo, esse detrito aí, se for algum tipo de metal condutor, pode atrapalhar aí a centelha. E aí esta vela não vai centelhar, ocasionando aí a falha da queima da combustão dentro desse cilindro, no caso aqui é o segundo, deixando o motor rateando e fazendo com que ele fique fraco, né? Realmente fraco. Além disso, outra coisa que eu observei é que todos os eletrodos aqui, ó, tentar pegar aqui, ó, todos os eletrodos aí do central para a extremidade eu tô achando fechado demais, muito fechado, tá muito fechado, de todas as velas, que é essa aberturazinha aqui, ó, que tem do eletrodo, da pontinha do eletrodo central pro eletrodo externo ali, ó, essa abertura aí, ó. Tô achando ela fechada demais em todas as velas. Eu tenho aqui na bancada, aqui no carrinho, tabela de aplicação das velas NGK até dezembro de 2013, a mais atual que tem no mercado. Tô com ela aberta aqui, VW Fusca, aqui embaixo, Gol. Certo? Esse tipo de motor na Ford é conhecido como CHT, mas aqui na Volks ele é denominado como motor AE, de alta economia, né? Porque ele é um motorzinho que tem baixo torque e baixa rotação, diferente aí de uma linha de motores AP, que é de alta performance, que tem baixo torque, ou seja, corrigindo, que tem um alto torque em baixa rotação. Então o que acontece aqui? Aqui, ó, o ano do carro é 96. Então eu tenho aqui a linha de motores AT, que é de alta tecnologia, a linha de motores AE, de alta economia. Esse aqui é o AE carburado, né? Ou seja,
É o Gol que é equipado com esse motor, só que não injetado, né? Ele tem um carburador aqui. Tem aqui o EA111. Tem os outros, o EA111 de novo. EA111. E tem aqui, ó, esse 1.0, 8 válvulas, carburado AE, gasolina ou GNV. Não tem o ano dele aqui, ó, na tabela. E aqui embaixo a gente tem aqui, ó, 1.0, 8 válvula plus injetado AE, alta economia, que é o CHT, né? Motor cinzento CHT, herdado da Ford aí pela Auto Latina. Ele pode ser a gasolina ou GNV, nos Gols de 95 a 96. E a especificação da vela que seria para esse motor seria na NGK, seria BKR5EX. Então essa seria a especificação correta para esse motor de vela de ignição. E atualmente ele está usando essa daqui, ó, BCPR5ES, né? Que é essa aqui, ó, BCPR5ES. Então é um jogo de vela já errado para esse tipo de motor. Consultando o próprio catálogo, a gente descobre que essa designação de vela aqui, BCPR5ES, tá aqui, ó. Cadê? Tá aqui em cima, aqui, ó. BCPR5ES. Aqui, que é dos Gols até o ano de 1991, gasolina ou GNV ou etanol e GNV. Mas esse jogo de vela é do Gol 1.6 8 válvula AE, ou seja, é desse mesmo modelo de motor, só que não na versão 1.0, na versão 1.6 que tem dele, certo? Então, de acordo com o catálogo, essas velas não é desse carro, né? Para esse motor aqui, que é 1.0, seria outro tipo de vela. E aí, conferindo aqui, vamos voltar aqui à página. Aqui, 1.08 válvula plus AE, de 95 a 96. A abertura das velas tem que ser de 0,8 centésimo de milímetro. E o seu jogo de vela tem que ser, no caso da NGK, se for um jogo de cabo, perdão, teria que ser o ST-V11, né? O ST-V11. Aqui está a caixa de cabo, que pertence a esses cabos de vela, que é o que está no carro. E na sua etiqueta tá aí, ST-V11 certinho, e na designação Gol 1000i ou Gol 1000i Plus, tanto faz, com motores de 1 litro AE de 1995 a 1996. Ou seja, a etiqueta bate fielmente com o catálogo. E o jogo de cabo de vela para esse motor tá certinho. Só as velas estão na designação errada. Usando aqui o calibre de lâminas, não sei se vai dar para mostrar aqui a marcação aqui da, acho que vai, ali ó, 0,8 centésimo de milímetro. Que se eu pegar uma vela aqui e for tentar medir aqui, ó, ele não consegue nem entrar lá dentro. Então o que eu vou fazer aqui, só para fazer um teste, eu vou regular todas para 0,8 e vou colocar no motor para a gente poder testar e ver se vai, né, se essa vela aqui, que é a segunda vela ali, que não estava funcionando, se ela vai centelhar normalmente. A gente vai fazer uma limpeza dessa sujeirinha que está aqui, ó.
Vou mostrar pra vocês aqui. A gente vai fazer uma limpeza dessa pequena sujeirinha que tá aí, ó. Tentar melhorar aqui, aí. A gente vai fazer a limpeza dela direitinho e vamos ver se ela volta a funcionar. Mas o correto seria a gente substituir esse jogo de vela por um jogo de vela da especificação correta. Porém, como é um jogo novo, se ela voltar a funcionar sem problema, aí a gente vai conversar com a cliente para ver se ela aceita deixar esse jogo de vela e utilizar ele, ou se ela opta por trocar pelo jogo de vela que seria da especificação correta de acordo com a fabricante de velas NGK, o que seria mais certo e prudente a fazer, né? Então vamos dar uma limpada nessas velas aí. Ok, galera, já terminei a limpeza de todas as velas. Estão todas limpinhas, na mesma sequência que estava montado lá. E todas elas também já receberam a regulagem aí de 0,8 centésimo de milímetro. Agora a gente vai colocar elas no motor e vamos funcionar para ver. Bom, pessoal, depois que regulamos as velas, o carro parou de falhar, né? Aquela falhação que ele estava, principalmente da vela do segundo cilindro, parou de falhar, beleza. O motor agora está funcionando, queimando os 4 certinho. Depois que a gente limpou e regulou as velas, a abertura do eletrodo para 0,8 centésimo de milímetro. Mas aí, antes de desmontar o TBI, antes de trocar o filtro de combustível, o que eu fiz aqui? Resolvi testar a pressão da linha de combustível para saber se está ok, né? Então eu tirei aqui a tampa do TBI, que vai aqui com o duto de ar que vem para o filtro, né? Essa mangueirinha aqui vai conectada na tampa do filtro. Eu coloquei uma chave de fenda aqui só para tampar a entrada de ar. E conectei o manômetro que faz a aferição aí da pressão da linha de combustível. Já está bem instalado aqui já, né? Essa mangueira aqui é que vem lá do tanque, que vem lá da bomba, vai lá no manômetro, sai do manômetro por essa outra mangueira e entra aqui no TBI. Aqui no esquema elétrico dele, a gente está aqui no esquema. Vou voltar aqui lá do começo para vocês verem direitinho. Aqui, ó. Vamos voltar de novo. Volkswagen. Gol 1.0 de 95 a 96, monoponto, FII é C4 CFI. Vamos aqui no início, como funciona o sistema, e aqui ele está aí o esquema elétrico dele, e aqui a aplicação dele. Como é um motor CHT, né, então ele serve tanto para Ford quanto para Volkswagen. Então aqui está como funciona o sistema, várias informações aí. Vamos lá onde interessa. Aqui é o esquema elétrico da central de injeção, conector, dica. Aqui, ó, como testar a pressão da bomba de combustível. Então eu vou conectar o manômetro na linha de combustível entre o filtro e a entrada de combustível do TBI. E aqui tem aqui, né? Despressurize o sistema para conectar o relógio, tal. Como ligar a bomba. Pá. Aqui ele diz que a pressão tem que ser de 1 bar. Ele fala entre 1 bar porque ele dá uma variação de mais ou menos 0,2 bar, ou seja, ou pode ser de 0,9 a 1,1 bar de pressão, tá? Tá normal, né? Isso para carro a gasolina. Já para os carros a álcool é de 1,5 e a variação é de 3, ou seja, de 1,2 até 1,7 por aí, 1,8. Então aqui, durante com o carro ligado, né, você vai fechar lentamente a válvula
e deve indicar de 4 a 6 bar de pressão quando a gente fecha uma válvulazinha que tem no manômetro para testar a pressão dela máxima. Aqui na documentação do manômetro aqui da Planatec tem aqui, ó, é C4 CFI entre 9 a 1.1 bar, a mesma informação que tem no esquema. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai lá da partida pra gente checar isso. Zero ponto 9 bar, certinho, igual diz o esquema, né? Tá entre 0.9 e 1 bar, né? E o esquema diz que a gente vai fechar aqui, ó, essa aqui é a válvulazinha que ele fala, que quando a gente fecha ela tem que ficar de 4 a 6 bar, entre 4 e 6 bar para estar normal. Então vamos fechar aqui lentamente. Ou seja, a pressão aí tá um pouco fraca, né? Tá dando 3 bar no máximo, né? Quando a gente fecha, se bem que quando eu fecho aqui o motor morre e a bomba para de trabalhar lá. Então, para testar o fechamento aqui da válvula no manômetro e ver se ele vai estar marcando entre 4 e 6 bar, eu preciso ligar a bomba direto para que ela fique funcionando direto. Eu preciso fazer um jampeamento nos terminais da UCE, no caso da central, né? Ou seja, igual ele faz aqui, ligar, faça uma ligação entre o terminal 22 do conector de diagnóstico e a massa do veículo e liga a ignição. Com a bomba ligada ali, o manômetro deve indicar a pressão de 1 bar, tal, e quando você fechar, aí que ela deve dar entre 4 e 6 bar, né? Então eu tenho que pegar o terminal 22 do conector de diagnóstico, que é esse conector aqui, ó. Aqui eu tenho a tampa dele, é esse teste. Aqui que é o conector de diagnóstico. Então aqui no próprio conector eu não tenho uma numeração de qual a fiação. Então para isso a gente tem que ir lá para o esquema, que no esquema tem o conector com a pinagem me falando qual que é o pino 22. Então vamos ver aqui. Cadê o conector? Aqui, ó. Pronto, achei aqui, ó. Tá aqui o conector. O pino 22 é esse pino aqui, ó. Pino 22 é esse pino. Beleza, galera. Já conectei o fio no terminal 22 do conector de diagnóstico, de acordo com o que está escrito lá no esquema elétrico do carro. Esse esquema de teste. Então agora nós vamos só conferir aqui a ignição ligada. A ignição está ligada. Então o esquema diz para a gente ligar o fio no terminal 22 do conector de diagnóstico, ligar a ignição e aterrar ele na massa do carro, né? Que o carro tem massa negativa. Então, olha o que acontece quando eu aterro ele aqui, ó. Olha lá pro relógio. Tentar pegar a minha mão e o relógio ali, ó. Eu estou ativando a bomba sem dar partida no motor, né? Para testar a pressão da bomba. Então, o esquema elétrico diz para eu poder fazer isso e verificar a pressão normal com a válvula do manômetro aberta.
tem que estar entre 0,9 e 1,1 bar, né? Então eu ativo. Beleza, a pressão tá normal. Então o que que ele fala? Para eu poder fechar a válvula e medir a pressão máxima para ver quanto está chegando. Bom, a pressão máxima era para estar entre 4 e 6 bar, porém tá 2,8, né? Tá baixa, mas não é um item que vai atrapalhar o funcionamento do veículo, uma vez que a pressão máxima está superior à pressão normal de trabalho. A pressão normal de trabalho aqui entre 0,9 e 1,1, pressão máxima está lá em 2,8. Isso aqui, por mais que esteja abaixo, não vai afetar no funcionamento do veículo, né? Por mais que você esteja com o carro andando a 100, 120, 130 km por hora, acelerando, pé embaixo, ele não vai passar aqui de 1,1 bar de pressão. A pressão aqui vai estar do mesmo jeito, entendeu? Então não vai alterar em nada. Então o nosso problema aqui da falta de resposta do motor, porque embora parou de ficar falhando os cilindros aqui, não está falhando, está todos os quatro funcionando perfeitamente, mas a resposta dele para ele andar, ele está fraco, ele está ruim. Então você pisa, ele não tem resposta, ele não tem arrancada. Então o defeito está em outro lugar ainda, né? Embora todo esse teste que a gente está fazendo aqui, eu estou fazendo com o filtro velho, né? Não troquei o filtro ainda e nem fiz a limpeza do sistema de injeção. Agora que eu vou desmontar do TBI, para a gente fazer toda essa limpeza aqui e aproveitar já logo para poder fazer a limpeza aqui da tampa de válvulas aqui, para poder descarbonizar ao máximo aqui, né? Trocar as mangueiras ressecadas, vamos trocar o anti-chama dele também, vamos trocar essa mangueira aqui porque ela tá ressecada aqui, que ela tá até virando ali, ó. Então a gente vai trocar isso aqui tudo, né? Todos os contatos os contatos que for de parte de fiação, o chicote, a gente vai revisar tudo para poder descartar qualquer hipótese aí de algum mau contato. E isso inclui os terminais da bateria, que não estão nada bonitos, né? Tá bastante oxidado, enferrujado. Então a gente vai dar um jeito nisso também, porque isso aqui também atrapalha muito o comportamento da central de injeção com relação ao funcionamento do motor. Então a gente vai dar um jeito nisso tudo primeiro, para depois a gente levar ele para o asfalto e fazer mais um teste nele. TBI desmontado, agora é hora da lavagem. A gente vai lavar o TBI dele. Só mostrar aqui para vocês aqui um pouco de como ele está. A parte de baixo dele, né? Tá bastante sujo. Essa parte aqui é a base que fica parafusada no coletor de admissão, né? E o TBI vai parafusado nela. Isso aqui geralmente a maioria dos mecânicos não retira para fazer limpeza, né? Os caras não retiram isso aqui. Tanto é que tem tanto tempo que tá lá que a mangueirinha que vai aqui, que vem lá do canister, tá aí tem tanto tempo que na hora de tirar ela nem sai, né? Ela preferiu se quebrar porque tá ressecada, lógico. Então a gente vai dar um grau nisso aqui tudo, vamos lavar isso aqui tudo, os parafusos, porca, a arruela que tá aí dentro, tudo. A gente vai fazer a limpeza do atuador de marcha lenta, limpar aqui o biquinho dele aqui, tudinho, e o sensor de temperatura do ar, né? O sensor de posição de borboleta, não. Esse daqui a gente não pode molhar ele, só uma limpezinha a seco com um pano mesmo. E aqui, galera, ó, olha só o problema aí, ó. Olha só esse tubo aí de transição da água aí, enferrujado já pelo lado de fora ali, né, pipocando todinho. Já é um sinal que ele tá bastante velho, bastante enferrujado, né? A corrosão já pegou ele, tá bastante gasto. Olha como é que ele tá aí.
Então, lógico, eu como um bom mecânico, sabendo dessa situação, não vou devolver o carro para cliente desta maneira, né? Vou informar desse problema aí, e esse tubo aí que não tava, né, vamos dizer assim, não tava no orçamento pra gente trocar ele, né? Não era cogitada a troca desse tubo, mas vou fazer porque essa situação aí não dá pra poder deixar ele desse jeito e devolver o carro dessa forma, né? Vai que eu devolvo o carro dessa forma, 2 semanas depois, um mês depois, ele pega e fura aí, né? Aí se o motorista que estiver dirigindo o carro não prestar atenção, né, lá na temperatura, e a temperatura vai começar a subir com certeza, porque vai vazar todo o líquido de arrefecimento, o motor vai aquecer e vai fazer o que? Queimar a junta do cabeçote. Então isso aí pode ocorrer aí uma perda enorme para metade do motor, né? Então, às vezes por um tubo desse daí, que eu não sei nem quanto é que custa, mas deve ser barato em relação a fazer a metade do motor aí, né, do cabeçote para cima, né? Às vezes a pessoa vai gastar aí uns de 800 a 1000 reais aí para poder fazer a parte de cima toda aí, trocar junto do cabeçote, mandar para cabeçote para retífica, para planar, fazer retífica, cabeçote e tudo mais. Mão de obra, tudo vai gastar aí entre 800 a 1000 reais nessa brincadeira, tudo por causa desse tubo aí que o cara não troca, né? Que o mecânico não troca. Então a gente vai fazer a troca desse tubo aí. Vamos desmontar ele aí já para poder arrancar ele fora. Vamos arrancar essa lata que tem aqui em cima também, ó. Essa proteçãozinha aí, pra gente lavar isso tudo também. Então vamos lá, mãos à obra, porque tá de noite. E aqui na Dennis Injetica é assim, o bicho pega. Essas abraçadeiras aqui a gente vai substituir elas. Só não essas duas aqui que já são novas. Essas aqui não. Mas essas 3 aqui e as 2 que ainda tá lá, vamos substituir. Vamos dar um grau nisso daí. E olha só a situação desse tubo. Trarei aqui pra luz. Bastante crítica. Não dá para deixar o tubo desse jeito. É isso aqui. A gente vai colocar aqui no chão. Amanhã a gente vai levar na autopeça para poder o cara não nos dar o tubo errado. Beleza, agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai remover esses 2 sensores aqui, ó. Interruptor de temperatura e sensor de temperatura. O sensor de temperatura da injeção e o interruptor de temperatura é para o painel. A gente vai tirar esses 2 caras aí agora. Vamos tirar a tampa aqui também para poder fazer a limpeza. Aí ainda hoje a gente vai tirar aqui o reservatório de expansão. E amanhã eu vou arrancar o radiador do lugar.